Bom, senhor presidente... Trocou com o Marcel Van Hatten. Troquei não, fizemos uma alternância aqui. Senhor presidente, senhores senadores, deputados, testemunha. Bom, eu vou começar aqui, infelizmente, repetindo aqui o que tem que ser repetido, porque a repetição, eu aprendi como professor que fui, traz o conhecimento, ao contrário, né, da esquerda aqui, que acha que isso tem que ser aprendido empiricamente. Está aí o Paulo Freire para nos mostrar o empobrecimento da educação brasileira com esses métodos do tal do construtivismo, né? Então, vamos repetir. Nunca houve, gente, revalidação. Nunca. Em mais de 30 anos de ACTs. Nunca. Quem propôs isso foi o governo do presidente Bolsonaro. Por favor, aprendam. Não houve omissão. O governo inicia com a medida provisória de combate a fraudes, que é a 871. Segundo, quem combate a MP é o PT. Vota contra e faz uma série de emendas para impedir a revalidação. Silêncio, por favor. Por favor, aprendam, porque isso está nos autos. Tá? Para a gente não ficar repetindo aqui, depois que a gente escuta em verdades. Segundo, o governo Bolsonaro, além do que eu já falei, faz um decreto 10.410, instruções normativas 110 e 128, onde mesmo com a perda pela lei da revalidação em 2022, combatida pelo PT, obriga a autarquia, porque decreto e instrução normativa obriga a autarquia. E isso foi colocado por terra em 2024 pelo governo do Lula. Aliás, em 2023, o governo do Lula abre mão da obrigação nas ACTs de que os benefícios teriam que passar, os novos associados tinham que passar pela diretoria de benefícios, e a partir daí se abre as portas do inferno. Bom, isso dito, além de que a única vez na história, em mais de 30 anos, que entidades foram descredenciadas por denúncias foi em 2019, 4, em 2020, 4, mais uma suspensa, são 9. Bom, agora deixa eu falar de uma outra coisa. Eu queria que vocês observassem esse quadro aqui. Eu quero contar para os senhores, não é uma narrativa, é um fato, para a gente entender o que é a República Sindical, viu, meu amigo Magno? Para a gente entender o que é a República Sindical no Brasil. Isso começa em 1943, quando o senhor Getúlio Vargas se espelhou num cidadão chamado Benito Mussolini, que é o pai do fascismo. Pois é, num documento chamado Carta de Lavori. E essa situação criou o que a gente chama de pelegos, sindicatos atrelados ao governo, porque a carta sindical quem dava era o governo. Então essa estrutura, essa república sindical é o que financiou a esquerda historicamente no Brasil. Daí, ó. Em 2017 eu tive a honra de ser relator da reforma trabalhista, porque eu acho muita graça aqui, quando o pessoal olha, Rogério Marinho e tal. Senhores, eu fui o relator da reforma trabalhista, então foi nossa proposta de acabar com o imposto sindical obrigatório. O que é que aconteceu? 3 bilhões de reais por ano eram retirados dos trabalhadores brasileiros na proporção de um dia de trabalho e eram entregues a quase 17 mil sindicatos no Brasil. Na hora em que nós transformamos essa obrigatoriedade numa condição de que o trabalhador podia fazer ou não tinha mais obrigatoriedade, isso cai para menos de 3%, o que mostra que o trabalhador não se sentia representado pelos sindicatos. Qual foi a consequência disso? Por que eu estou falando aqui? Porque na hora que seca a fonte do recurso fácil do imposto que era retirado dos trabalhadores, essa turma toda se volta para outras formas de se financiar. Então você tinha entidades que historicamente viviam do imposto sindical, qual é a próxima fonte? Vão para cima do INSS. Só quando chegaram lá a porteira estava fechada, porque... Vejam, por favor, o próximo quadro tem que ficar do lado correto. Não esse, o outro. O outro. Não esse, o outro. Esse é por último, por gentileza. Esse aí. Vejam que lá nós chegamos de novo, para repetir para os senhores entenderem, com 2.778.000 associados. Janeiro de 2019. Entregamos ao final de 22, em dezembro, com 2.170.000. Menos 70 mil associados. Está aí os fatos, está aí os números.
Tá? Houve problemas? Houve. Ninguém aqui está querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, em 2 anos e meio, são mais de 5 milhões de novos associados. Foi de baseada. Isso aconteceu porque os instrumentos de segurança foram colocados por terra. Eu, inclusive, quero me dirigir ao senhor Milton. Eu não estou me dirigindo a Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria já disse que vai ficar em silêncio. Estou respeitando a posição de Vossa Senhoria. Então, estou fazendo aqui uma avaliação, uma análise de outra forma. Nós temos aqui o quadro seguinte, que aí eu vou colocar para reforçar a nossa tese aqui. Vejam que isso é da CGU e os dados anteriores foram conseguidos por LAI, Lei de Acesso à Informação do próprio INSS. O que é que a CGU está dizendo? Em 2025, foi feita uma auditoria da CGU das 500 mil pedidos de inclusão feitos pelo Sindinap. Nós temos 73 mil que foram incluídos, apenas 14,4. Então, 274 mil não foram aceitos, porque era um benefício com desconto, que já tinha um desconto, já tinha algum outro desconto de uma outra associação. 127 mil era um benefício bloqueado, 14 mil era não ativo e outras 11 mil. Sabe o que significa, gente? Que era baseada, se comprava dados e se entregava da maneira que queria, porque o governo do PT abriu mão dos controles, então não precisava mais passar na diretoria de benefício, mandava direto para a DataPrev. Dito isso, nós estamos tratando aqui com um sindicato de Dr. Milton, que hoje é o presidente e antes era o João, um sindicato que tem uma vida longeva, não começou agora. E de um cidadão que está aqui na nossa frente, que merece todo o nosso respeito, mas que tem um histórico com o PT, com o PCdoB, com o PDT, com o Partido Democrata Trabalhista, porque pertence, e o próprio sindicato dele é filiado à Força Sindical, que é antagônica hoje à CUT, que são as 2 maiores centrais sindicais brasileiras. Então, o que nós estamos vendo dessa estrutura que foi demonstrada aqui pelo nosso relator, de que empresas familiares recepcionaram recursos e aparentemente lavaram esses recursos. Nós temos quase 6,5 milhões de reais foram sacados na boca do caixa. Nós temos a senhora Tônia Galete, que é a filha do antigo presidente, que faz uma denúncia e depois se retrata. Essa senhora e o seu marido receberam mais de 10 milhões de reais nesse meio tempo. 10 milhões, deve ter sido o motivo, suponho, da sua retratação. Nós temos aqui uma situação em que, infelizmente, se fala da questão de... não, porque vamos separar o joio do trigo. Uma coisa são os sindicatos, outra associação de picaretas. Me desculpe, se irmanaram na mesma ação de roubar o aposentado, de roubar o trabalhador brasileiro, com o mesmo modus operandi. A Previdência foi invadida por quadrilhas de sindicatos ligados aos trabalhadores, organizados pelos trabalhadores, de PT, de CUT, de Força Sindical, de UGT, e também por picaretas. Tá? Então, nós temos um conluio que buscou se locupletar em função da derrubada das travas de segurança que foram estabelecidas. O INSS, meus senhores, paga mais de R$1 trilhão por ano hoje. Há quase 40 milhões de beneficiários. É evidente que fraudes sempre vão existir. Agora, há 2 formas de se tratar as fraudes. Ou com proatividade, no sentido de levantar barreiras e buscar punir infratores e evitar novos problemas, ou com leniência e cumplicidade. E é evidente que dentro da estrutura do INSS existem pessoas que facilitaram essa situação. Nós temos aqui, já comprovado pela quebra de sigilo, pessoas que ocuparam postos relevantes dentro do Ministério da Previdência e que compraram bens vultosos, que receberam recursos, que se associaram com aqueles que operaram o sistema, que já vieram aqui depor. Nós sabemos disso. Por isso, eu fico muito preocupado, senhor presidente, senhores deputados e senadores, quando nós estamos aqui perdendo tempo, ao invés de tratarmos com esses que foram identificados com a quebra do sigilo, e nós já sabemos que receberam vantagem, para que eles possam dizer quem os apadrinhou, quem permitiu que eles pudessem burlar a legislação e os controles que foram erguidos dentro do Ministério da Previdência. Eu acho que esse, ao fim e ao cabo, é o destino, ou o futuro, ou o objetivo de cada um de nós aqui. Agora, tem muita gente aqui cumprindo missão, senhor presidente.
E a missão, infelizmente, não é das mais nobres. Fazem 3 semanas que nós assistimos aqui um espetáculo de blindagem. E eu espero que no futuro isso não se repita. Não por mim, mas por aqueles que foram burlados e lesados e querem justiça. E com certeza terão, senhor presidente. Muito obrigado.